É preciso ter medo de Deus? Olá a todos, bem-vindos, sejam bem-vindas a essa conversa de hoje. E o questionamento vai ser sobre: é preciso ter medo de Deus? É um questionamento muito válido. É claro que nós precisamos falar um pouco sobre o que é Deus, pelo menos na minha visão. Vou tentar trazer coisas extremamente imparciais para que a gente possa pensar juntos sobre esse termo de ter medo de Deus ou não. E vai fazer com que a gente construa uma bagagem para nos aprofundarmos mais neste termo de medo e, quem sabe, abraçarmos melhor as pessoas com os termos mais ideais para trazer todo aquele para o divino. Você já se perguntou se o medo realmente é a melhor forma de nos relacionarmos com aquilo que é sagrado? Muito bem. Se você não me conhece, eu me chamo Janaína Belli e hoje nós vamos falar sobre isso. O que significa de fato ter medo de Deus? Bom, é uma coisa que eu me perguntei muito por muito tempo. E será que é possível que as palavras que nós usamos, como por exemplo, medo de Deus, será que é possível encontrarmos um termo mais adequado para isso? Para que possamos compreender melhor aonde está o sagrado em nós, na nossa vida? E por que tantas tradições e doutrinas enfatizam o medo quando se referem ao poder superior? São questionamentos muito válidos e que precisamos ser honestos em admitir que isso ocorre com muita frequência. Bom, dando início a esse tema profundo, gostaria de relatar que um ponto onde eu tive muito medo do divino foi através da deusa Maat. Foi uma deusa que mexeu muito com os meus medos, porque o dia que eu descobri que ela tinha nada mais, nada menos que uma balança onde ela mediria o meu coração, eu tive muito medo. Eu pensei, e agora? Será mesmo que essa vida eterna será palpável para mim? Demorei para amadurecer esses conceitos, mas hoje eu lembro muito de mate na minha cozinha, por exemplo, e gostaria de compartilhar aqui. Quando eu olho para minha cozinha, logo lembro das minhas receitas. Gosto muito de fazer bolos, pães, algumas receitas com massas. Isso requer uma medida exata de alguns ingredientes, como toda receita, é claro. E logo me recordo da deusa Maat quando eu necessito de uma balança para medir algo e penso, quanto de benevolência essa balança tem comigo, porque se eu não a tivesse, eu poderia errar muito nas medidas da minha receita e poderia não dar nada certo, né? Então, todo aquele meu trabalho pode se tornar algo em vão, porque vai chegar ao final, se eu não tiver as medidas corretas, talvez o que eu faça não fique bem comestível. Então, ali eu tive um aprofundamento da deusa Maat na minha vida e pude perceber que ela nunca me quis com medo, mas que eu entendesse a força que essa consciência tem. Então, vamos lá. Vamos entender um pouco mais sobre o medo. Uma coisa que nos faz refletir é uma criança, né? Coloquei aqui uma expressão de medo, pelo menos é assim que eu descrevo, uma expressão onde você tem um certo recolhimento. Quando a gente tem medo, muitas vezes a gente se protege com os nossos braços, então a gente começa a perceber uma grande diferença no medo ou temor.
Até porque o temor é uma palavra muito interessante e que me questiono se poderia ser substituída pelo medo. Então, em vez de será que devo ter medo de Deus ou temor a Deus? Será que devo ter medo do sagrado, do divino, ou devo ter temor? Isso nos leva a um desenvolvimento muito profundo. Vamos ver algumas comparações entre medo e temor, temor e medo, entendendo como o ser humano funciona. E aí a gente vai entendendo com profundidade uma palavra que na etimologia se parecem a mesma. Temor transmite um senso de respeito, de consideração, quando a gente pesquisa a palavra temor. Então ela vem num sentido mais neutro, mais ponderado. Só que o medo sugere uma emoção mais instintiva, mais animal, então traz o pavor, traz uma reação mais intensa, uma reação mais imediata, e logo se percebe uma postura de senso de ameaça. Então, é um ser que se sente ameaçado. Será que isso nos leva a uma profundidade de desenvolver o sagrado em nós, nessa postura? Acredito que esse recuamento vai mais afastar. Então, se percebemos, vai vir um senso de separatividade. Será que é isso que o sagrado, o divino quer de nós? Interessante, né? Então, o medo geralmente ele vai vir com um aspecto de encolhimento. E esse encolhimento, esse ser, ele vai olhar mais para si. Não significa que esta pessoa, ao desenvolver o medo, possa, quem sabe, olhar para si, para suas questões e perceber coisas em si que devem ser modificadas. Quem sabe isso ainda se torna um impulso, até porque medo sendo um movimento em nós, pode levar em algum lugar interessante. Não digo que ele não deva existir, mas, como eu falei, meu objetivo aqui é fazermos pensar em como nós retratamos nossas questões com o divino. Quando nós vamos ver a palavra temor, ela vem do latim timor, que significa medo ou temor. Só que temos uma evolução no português onde esse temor ele leva uma conexão mais específica, aonde traz uma conotação de reverência, de adoração dentro da palavra temor. Então, poderíamos dizer que o medo seria uma propulsão para que um dia pudéssemos desenvolver o temor? Acho que podemos ver assim, como uma ponte. Mas será que devemos utilizar? Será que há necessidade de utilizar o medo em vez do temor? Será que ele não mais afasta do que atrai? Bom, continuamos com o questionamento. Platão fala o seguinte: o homem que não tem medo da morte é capaz de realizar feitos grandiosos, porque ele não será impedido pela covardia. Então, a gente percebe que o desenvolvimento de virtudes, para que eu tenha temor, acredito eu, né, na minha concepção, que para que eu possa ter temor, eu estou desenvolvendo virtudes de reverência, de reconhecimento do que é belo, harmonioso e sagrado. Então, nós conseguimos ver nitidamente uma questão muito interessante que nós podemos impor o medo na nossa comunicação, mas nós podemos também retirar o medo e mesmo assim ele vai estar na consciência humana. Mesmo não utilizando o medo, a pessoa em si vai traduzir como medo. Então eu já começo a construir uma opinião aqui, juntamente com você,
bem neste mesmo momento, eu concluo que prefiro utilizar a palavra temor, que aquele o qual já vai, através das suas questões mais sombrias e impuras, sentir o medo, porque o temor vai pedir-lhe cobrar abnegações. Agora, se eu utilizo só o medo sem o temor, eu estou desvinculando o que é sagrado. Por que será que aquilo que é onipotente, onipresente, onisciente, será mesmo que ele quer que nos separamos dele a tal ponto de não desejarmos estar com ele? Porque o medo lhe provoca isso. Agora, ele não quer isso, ele está fazendo o oposto disso. Agora, o ser humano, ele vai desenvolver o medo, sim, é inevitável. Então, poderíamos deixar com ele, quem sabe, o desenvolvimento deste medo? Fica a questão. Vamos lá, deixa eu compartilhar novamente a tela e vamos seguir para um próximo slide, aonde Platão fala do medo e do temor. Ele não fica de fora disso, ele fala que o temor é um contexto reverencial, no contexto da justiça e da virtude. E se você quiser se aprofundar mais na visão dele, você pode acessar a obra A República, onde você vai buscar mais evidências e uma profundidade nisso que Platão falava. Agora me pergunto, qual seria uma presença de temor? O que seria um temor na face? E logo pensei em Mãe Maria. A gente pode ver qualquer face dos santos, eles são muito bem expressados com o temor na própria face. Por quê? Botei algumas palavras aqui para a gente relembrar. A reverência, a admiração, a devoção, a estima e o apreço. Mas como que eu tenho apreço por algo se eu não tenho apreço em mim? Tem como eu ter devoção fora se eu já compreendo dentro? Tem como eu reverenciar fora o que eu deixo de reverenciar dentro de mim? Fica um questionamento para nós. Então, o temor ele transmite esse senso de respeito, da consideração, da presença daquilo que é sagrado, que é divino aos nossos olhos, né? A nossa interpretação. Gosto muito de observar o que os bons pensadores falaram sobre tudo isso. E aí eu posso trazer aqui uma frase de Helena Blavatsky que diz: o medo é o assassino da vontade. Para encontrar a verdade, deve-se ultrapassar o medo. E para mim, essa frase sempre esteve comigo. Para que eu alcance a verdade, eu deva ultrapassar o medo. De alguma forma, em algum momento, para que eu toque o que é divino, para que eu toque a luz, eu vou ter que deixar de ter medo dela, senão eu estarei sempre fugindo. Então, até coloquei uma imagem de um arco e flecha, como se eu estou, né, aqui, caçando os meus dragões para que eu possa caminhar mais alguns passos diante da luz. Então, para mim, essa imagem me representa muito. Coloquei aqui uns sentidos mais do dia a dia, para a gente sentir novamente a questão do medo e do temor. Eu me imagino andando na rua e logo penso em ruas que não me transmitem certa segurança, eu logo penso, passarei duas vezes nesta rua que tanto tenho medo? Já penso em não passar, por quê? Eu tenho um instinto natural dentro de mim de proteção. Então, não vou ficar passando nos lugares que tenho tanto medo, que sinto que me coloque em caso de riscos, né? Que possa me ferir. Uma outra perspectiva temos medo que possa chover hoje. Bom,
temos medo que possa chover hoje. E se a gente colocar, eu temo que possa chover hoje. Eu temo que o tempo há de não estar agradável. Então, significa, eu sinto que já tem algo a mais essa conotação. Eu tenho medo de que há de chover, ou tenho temor que há de chover, eu temo que há de chover. Não sei nem se o que eu escrevi aqui está certo. Temos medo que possa chover hoje. Eu acho que está certo, será essa escrita? Fiquei na dúvida agora. Vamos ver. Aqui na corrigir ortografia. Vamos dar uma olhadinha no que ele vai nos propor. Vamos ver se ele vai nos propor uma outra coisa. Então, eu tenho medo de que há de chover. Eu já uso diretamente associado a um senso de pavor. Então, tem uma resposta emocional mais intensa, mais imediata. E ela frequentemente vai ser associada a uma ameaça muito bem percebida, né? Então, é uma sensação que evoca paralisia, diferente do que quando eu uso temo que há de chover hoje, ou seja, eu já estou buscando uma conotação de respeito a este clima, de respeito a essa reverência. Eu sinto isso, você sente isso? Se questione como você se sente. Bom, aqui ele está demorando muito para fazer, depois eu olho isso, já expressei a minha dúvida, né, em relação à minha própria escrita. Coloquei aqui uma obra de Pieter Bruegel. Esta obra ela se chama Caçadores da Neve. E esta obra ela retrata muito bem esse termo de temor. Por quê? Esta obra reflete, nada mais, nada menos do que reflete uma estação que este povo vive, né? Onde eles têm que se resolver, se concentrar em atividades muito certeiras e muito bem ordenadas para que eles possam sobreviver a este momento tão drástico, né, de rotina. Muitas coisas acabam sendo modificadas com este tempo, com esta grande neve. Então, este quadro, ele traz muito essa reverência de temor, porque se fosse uma representação que predominasse no medo, nós veríamos pessoas apavoradas e travadas, sem um desenvolvimento da sua rotina, aonde um vai caçar, o outro vai. Eles estão todos se comunicando para o desenvolvimento que eles precisam fazer nessa grande época. Então, é uma reverência que reside em cada pessoa, em cada caçador na neve, que ele aceita, ele reverencia com grandiosidade este período do tempo. Então, nós percebemos que o temor, ele faz um desenvolvimento em nós, ele nos provoca a fazer um movimento. Já o medo, ele nos provoca a paralisia. E para pensarmos um pouco mais, coloquei aqui uma percepção muito interessante da bailarina e do vigarista. Não sei se você reconhece esse personagem, mas ele é de um desenho antigo da minha infância, que ele fazia parte de uma corrida maluca, mas também tinha o vigarista com o Muttley, que eles corriam atrás de um pombo, né? Então, o vigarista, ele ficava em função de abocanhar um pombo
que estava ali passando com mensagens importantes e ele queria, como um espião, né, ele queria roubar as mensagens e se aproveitar como lhe convia. Então, o desenho todo é sempre pegue o pombo agora. Então, ele está sempre nessa questão. Então, ele só está focado nisso, o desenho todo, ele está sempre ali cambaleando e sofrendo nos seus próprios devaneios para caçar e pegar este pombo, né? E o pombo é um símbolo muito sagrado, muito inteligente, e ele foi muito utilizado como mensageiros, como o próprio correio, né? Então ali ele era o próprio correio vivo. E hoje o pombo não é mais utilizado dessa forma, até onde eu sei, mas ele ainda tem a mensagem, sempre teve uma mensagem do mensageiro do divino, né? A Mãe Maria tem um pombo no peito. Já fiz poemas em relação a isso também com Kemet e uma pomba. Mas, bem, trazendo essa profundidade para você entender, né, quem é o vigarista, além do que já dá para sentir na própria imagem dele, que é um senso de mal, de vilão, de ardiloso, né? E que está tramando algo sempre, né? Então tem esse olhar bem maquiavélico. Então, quando olhamos para ambos, quem você sente que está se expressando mais em certa devoção aos que é sagrado? Esta é a grande pergunta que eu lhe quero fazer. A bailarina, quando percebemos, ela tem um desenvolvimento de autenticidade, ela tem uma postura, uma posição de disciplina, e ela está num estado de reverência, sendo uma própria extensão dela mesma, né? Levando um comprometimento, um respeito nessa postura. Não sei se eu mencionei, mas essa postura que ela está fazendo é uma postura de reverência que geralmente elas fazem ao final da sua dança, da sua obra, reverenciando tanto a plateia que esteve ali marcando a presença com ela, quanto a reverência aos músicos e a todos que participaram daquela grande apresentação. Então, ela demonstra uma reverência que é fundamentada em valores e práticas genuínas, que conferem um caráter, obviamente, mais verdadeiro, mais profundo do que o vigarista. E agora eu te pergunto, dentro da bailarina e o vigarista, né, que era um ladrão de mensagens, quem demonstra viver mais com reverência ao sagrado? Quem você acha que está mais reverenciando no dia a dia o sagrado? Próxima pergunta, ainda sobre esses dois. Qual devo acreditar que lhe cai mais em medo diante do que é sagrado, diante do que é divino, diante da justiça, diante, né? Porque a gente sabe que quando estudamos justiça, entendemos que dentro da justiça ela há de ser benevolente. A justiça necessita ser benevolente. Ela tem amor dentro dela. O amor está dentro da justiça e a justiça está dentro do amor. Então, quem desses sentimos que sentirá na pele, ardendo em medo diante do sagrado? Então, começamos a perceber uma diferença muito grande em como agimos em relação ao medo e ao temor ao que é divino. Muito bem, estamos chegando ao fim, né? E que possamos olhar para essa nossa conversa de hoje e olhar para a nossa vida e pensar se temos medo dela ou se temos temor à nossa vida.
Porque assim teremos o primor, o amor, o aplausor, faltou um R ali, a tudo que é divino. E isso vai nos gerar profundidade de espírito. Finalizo com essa linda presença da bailarina. O ato de reverenciar deve ser um reflexo da nossa própria grandeza e respeito. Então, o ato de reverenciar já foi uma postura que está sendo desenvolvida dentro dela, o próprio sagrado, e é por isso que ela reverencia o que está belo, harmonioso, sagrado aqui fora. Então, essas são diferenças brutais entre medo e temor. Comente aqui o que você achou de toda essa reflexão, o que eu pude te estruturar com todos esses grandes pensamentos. Até mais.